Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Continuando os nossos estudos, falaremos sobre fundamentos básicos sobre a qualidade da gestão de sistemas de educação à distância (EAD). Fundamentos básicos sobre a qualidade da gestão de sistemas em educação à distância (EAD). Quando o sistema de educação à distância (EAD) pode ser considerado de qualidade? O que é um curso de qualidade? Quais as características essenciais mínimas de um sistema de EAD para que ele seja considerado de qualidade? O que maior ou menor qualidade a um curso ou sistema em EAD? Como o gestor pode contribuir para a maior qualidade do sistema de educação à distância? É essencial que os profissionais envolvidos com programas de educação à distância busquem incessantemente maior qualidade para as atividades que desenvolvem. O gestor da EAD, em especial, deve estar sempre analisando a qualidade dos processos e produtos do sistema de EAD, que coordena e gerencia. Nesse sentido, é essencial também a constante busca por maior clareza do que vem a ser qualidade. Qualidade é um termo originado do latim qualitate e costuma ser utilizado em situações diversificadas. Mesmo assim, qualidade é um termo difícil de definir. A grandeza da qualidade é relativa e de extrema complexidade, especialmente porque trata-se de um conceito sempre relacionado diretamente às percepções de cada indivíduo, além de ser diretamente influenciado por diversos fatores e condições. O termo qualidade é, portanto, subjetivo. Sendo assim, como podemos medir ou quantificar a qualidade de um determinado produto? Quem está autorizado a dizer se determinado produto ou serviço tem ou não tem alguma qualidade? Por essa fragilidade e dificuldade no entendimento e pela importância da clareza do conceito, qualquer gestor precisa conhecer bem os padrões convencionais para o produto ou serviço que seu grupo produz e oferece. A noção de qualidade está diretamente relacionada aos padrões convencionados como melhor ou pior. Nesse sentido, instituições ou grupos são eleitos ou credenciados para avaliar, medir e determinar a adequação de certos resultados. Assim, algo de boa qualidade é algo que atende a determinadas normas, isto é algo em conformidades e exigências pré-estabelecidas. Esta necessidade de adequação a certos padrões e determinadas exigências refere-se tanto aos objetos ou serviços produzidos quanto aos processos para produzi-los. Aliás, a qualidade é constituída por várias dimensões, mas o aspecto objetivo e mensurável da qualidade é o processo. Somente através desse processo é que podemos implantar um sistema de controle de qualidade que geralmente é denominado por padrão de qualidade. Por isso, associados à noção de qualidade estão outros conceitos como avaliação de qualidade, controle de qualidade, garantia de qualidade, gestão da qualidade e entre outros. Pode-se dizer que a garantia da qualidade são as ações tomadas para a redução de defeitos. As ações relacionadas com a medição da qualidade para diagnosticar o respeito a aspectos pré-definidos e alcance dos objetivos compõem-se o que se denomina por controle de qualidade. No campo educacional, é ainda mais complexo definir a qualidade de uma formação. Por ser caráter subjetivo, a qualidade toma diferentes configurações e, por vezes, completamente divergentes. Como afirma Predey, 2006, e colaboradores no livro Gestão de Educação, Estratégia, Qualidade e Recursos. Gestão de sistema de educação à distância
Desafios no caso da gestão da EAD. Certas especificidades devem ser analisadas com atenção, como afirma Hambler 2013. Assim como na educação presencial, a função do gestor na modalidade à distância é dirigir o trabalho dos membros da instituição por meio de planejamento, da organização, direção e controle, por meio de elaboração de estratégias, definições de objetivos, execução dos planos de coordenação da atividade, além de solucionar conflitos e detectar supostas falhas e erros com relação ao plano. Como vimos, a gestão educacional em geral baseia-se na administração científica, gestão empresarial, mas guarda certas particularidades que merecem cuidados especiais dos gestores. Por ser uma instituição, empresa de natureza peculiar, as formas de planejar, organizar, dirigir e controlar a escola ou universidade precisam ser diferenciadas das decisões do gestor empresarial tradicional. Além disso, pelo tipo de instituição, a gestão da educação superior distingue-se da gestão da educação básica. Da mesma forma, a gestão da EAD deve ser tratada distintamente da gestão da educação presencial, embora suas bases sejam as mesmas. O gestor da EAD precisa compreender que a natureza do processo educativo não se confunde com a natureza do processo produtivo e também que a natureza do processo educativo virtual, à distância, distingue-se do processo educativo presencial. Claro que a gestão educacional dessa modalidade também prevê decisões de planejamento, organização, direção e controle, semelhantes àquelas da educação presencial do ensino superior. E também preocupa-se com instalações, espaço, tempo, dinheiro, informações e pessoas. Entretanto, é importante que o gestor da EAD esteja atento aos diferentes entre ambas, pois essa modalidade é bem mais complexa e dinâmica do que a educação presencial. Por exemplo, naquela há maior fragmentação de trabalho e pulverização das funções e saberes necessários na educação de tarefas, o que exige atenção especial do gestor para que existam adequadas articulações entre as partes envolvidas. Por isso, para que o processo de ensino-aprendizagem da educação à distância ocorra, é necessária uma gestão bem organizada, contemplando questões pedagógicas, administrativas, tecnológicas, entre outras. Especialmente quando se tratar de uma proposta de formação robusta, como recursos de graduação. Muitos outros são os postos cotidianamente ao grupo gestor da EAD. É uma instituição que se propõe a oferecer com qualidade cursos da EAD. Os referenciais da qualidade para a educação à distância do Ministério da Educação destacam essa importância do processo da gestão para o bom desenvolvimento de um bom sistema da educação à distância. A seguir, falaremos sobre a gestão organizacional da EAD, com bases relacionadas à qualidade. O estabelecimento de parâmetros de medidas efetivamente objetivos é essencial para facilitar a tomada de decisão pelo gestor, inclusive no campo educacional. A mensuração da qualidade de determinados produtos e serviços torna-se possível pela criação e uso de indicadores e padrões, capazes de informar aos interessados elementos consensuais do que é melhor ou pior para os propósitos organizacionais. Pela criação de indicadores ou referenciais de qualidade, é possível superar certas dificuldades, como a definição de qual noção de qualidade deve valer, dependendo de quem a elaborou. Como argumenta Priestley, as escolas e faculdades possuem várias partes interessadas: estudantes, pais, funcionários, entidades mantenedoras, autoridades locais e centrais. Cada uma delas com definições e ênfases diferentes sobre a qualidade. Dessa forma,
O gerenciamento da qualidade requer uma mediação entre várias pautas sobre qualidade. O autor Moore sugere que todas as atividades administrativas podem ser avaliadas na busca de dados relacionados à qualidade. Para esse autor, entre os indicadores da qualidade na EAD estão os seguintes fatores: quantidade de consultas e matrículas, sucesso dos alunos, satisfação dos alunos, satisfação do corpo docente, reputação do programa ou da instituição, qualidade dos materiais do curso. Todavia, numa perspectiva mais ampla, consideramos que a gestão da EAD no Brasil precisa passar por um processo de profissionalização, numa perspectiva de otimização dos recursos, sejam em instituições públicas ou privadas, da responsabilidade social com o uso de verbas públicas, no caso do sistema da EAD, públicos, e de real democratização do conhecimento. Esta profissionalização facilitará a tomada de decisão, com os recursos limitados, em condições adversas. Conforme o autor Mill, 2010, a gestão da EAD ou da empresa compreende 4 elementos básicos, sendo eles essenciais à instalação de sistemas da EAD, quais sejam concepção, planejamento, sistematização, organização, coordenação, direção e supervisão e controle das atividades, processos e fluxos informacionais. Segundo o autor Maximiano, esses elementos que estão na base do processo decisório podem ser assim descritos. O planejamento, ele abrange decisões sobre objetivos, ações futuras e recursos necessários para realizar objetivos. A organização compreende as decisões sobre a divisão da autoridade, tarefas e responsabilidade entre pessoas e sobre a divisão de recursos para as tarefas. A direção ou coordenação significa ativar o comportamento das pessoas por meio de ordens, ajudando-as a tomar decisões por conta própria. E o controle, que compreende as decisões sobre a compatibilidade entre objetivos esperados e resultados alcançados. Especialmente em instituições públicas, algumas estratégias são necessárias para aumentar a qualidade do ensino-aprendizagem na EAD, mapear e explorar iniciativas isoladas de EAD na instituição, sensibilizando os interessados a se envolverem mutualmente numa proposta maior, iniciar experiências mais robustas com cursos menos complexos, buscar apoio institucional, gestores proativos, criação de grupos transitórios para instalar as atividades da EAD de modo paulatino e responsável, recrutamento, seleção de especialistas em EAD, entre outros. O autor analisa o significado da administração, tratando-a como o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre os objetivos e utilização de recursos. O autor apresenta-nos 4 tipos principais de decisões ou processos administrativos. Planejamento abrange decisões sobre objetivos, ações futuras e recursos necessários para realizar objetivos. A organização compreende as decisões sobre a divisão da autoridade, tarefas e responsabilidade entre pessoas e sobre a divisão dos recursos para realizar essas tarefas. A direção ou coordenação significa ativar o comportamento das pessoas por meio de ordem, ajudando-as a tomar decisões por conta própria. E o controle, que compreende as decisões sobre a compatibilidade entre objetivos esperados e os resultados alcançados. Destaca-se, entretanto, que o gestor da educação à distância precisa compreender que a natureza do processo educativo não se confunde com a da natureza do processo produtivo. Por exemplo, a gestão educacional precisa ser adjetivada como democrática e participativa, pois a sua efetividade e eficácia baseiam-se na formação humana dos alunos, docentes e os outros envolvidos neste processo.
A compreensão dos processos da gestão educacional exigem cuidados especiais. Do ponto de vista estrutural, tanto as universidades privadas quanto as públicas presenciais foram levadas a desenvolverem propostas de educação à distância, configuradas em diversos modelos. É importante compreender as possíveis configurações da EAD, pois os fundamentos dessa modalidade estão diretamente relacionados à estrutura organizacional da instituição mantenedora, seja essa uma instituição de educação presencial que vai incorporar a EAD como nova modalidade ou uma instituição que se propõe a oferecer unicamente cursos pela EAD. Assim, uma instituição pública ou privada pode organizar um sistema de educação à distância de diversas maneiras, não existindo um único modelo pedagógico da EAD. Os autores apresentam uma possível estrutura para sistemas mais robustos, com cursos de graduação, por exemplo. A seguir, veremos a estrutura institucional da educação à distância. Como vocês podem ver, ali temos uma estrutura institucional de educação à distância. Embora bastante resumida, essa proposta da estrutura institucional para a EAD apresenta os elementos básicos da modalidade, divididos em recursos de infraestrutura, que são os blocos à esquerda. Apoio institucional em recursos humanos, que são os blocos à direita. E implementação da proposta pedagógica da EAD, que é esse bloco central. Também temos uma visão de todo o sistema direcionada para a gestão de planejamento da EAD, com vistas à melhoria de qualidade. O autor considera o tamanho da iniciativa da EAD no planejamento estratégico, qual o tamanho e a abrangência do sistema da EAD que o gestor está planejando. Sendo um programa pequeno, o gestor poderá utilizar um sistema mais simplificado, baseado no indivíduo. Sendo um sistema maior ou mais complexo, sugere a ideia apresentada na figura 4, que é essa que está no slide. Nas análises que fizemos, no Brasil, a EAD tem se estabelecido como a segunda modalidade em instituições tradicionalmente configuradas para educação presencial. Essa investidura das universidades presenciais no oferecimento de cursos pela EAD se generalizou nos últimos 10 anos, de modo que quase todas as iniciativas brasileiras da EAD têm surgido por iniciativa de alguma instituição presencial. Pode-se dizer, por outro lado, que as poucas tentativas de criação de alguma universidade totalmente virtual no Brasil não foram frutíferas e também não vingaram as iniciativas de consórcios interinstitucionais, públicas ou privadas. Na diversidade de formas da incorporação da EAD no seio da instituição mantenedora, tradicionalmente presencial, o modo mais recorrente da estrutura organizacional, seja em termos de instalações físicas, recursos humanos, recursos tecnológicos e financeiros, pode ser representado graficamente como na figura que está no slide. Normalmente, a instalação das unidades da EAD tem se configurado em dois modelos distintos, independentes ou incorporada, e sobre dois diferentes tipos logísticos, virtual ou central polo. Em cada um desses modelos, há aspectos distintos a serem considerados por educadores envolvidos com a gestão e com ensino-aprendizagem, a existência ou não de polos de apoio presencial. Por exemplo, altera a estrutura institucional de ofertas de cursos, afeta o sistema logístico adotado, influencia o ensino-aprendizagem, evidencia a função social da instituição pela democratização e pela inclusão social, tornando o processo educacional na EAD, que adota o modelo central polo, geralmente mais complexo do que aqueles processos da modalidade virtual. A noção de qualidade está implícita nesses aspectos dos tipos modos de organização da EAD, pois um modelo parece mais democrático do que o outro, quando analisado do ponto de vista da socialização ou interiorização do conhecimento. Quando a qualidade da formação
pela EAD é analisada da perspectiva do estudante desfavorecido de oportunidades de frequentar cursos presenciais. O modelo central dos polos parece mais adequado. Claro que, em outras situações, trata-se de um modelo menos eficiente, sendo mais adequado o modelo que não utiliza o polo de apoio presencial. Nessa discussão, estão em questões os fundamentos e princípios psicopedagógicos da modalidade EAD. Quais são eles? Como geralmente se estruturam pedagogicamente os sistemas da EAD? Como gerenciar o auxílio de estudante em termos de ação docente, materiais didáticos, avaliação e bibliotecas? A seguir, trataremos brevemente desses princípios psicopedagógicos no âmbito da EAD. No Brasil, a EAD tem se estabelecido como segunda modalidade em instituições tradicionalmente configuradas para a educação presencial. Essa investidura das universidades presenciais no oferecimento de cursos pela EAD se generalizou nos últimos 10 anos, de modo que quase todas as iniciativas brasileiras da EAD têm surgido por iniciativa de alguma instituição presencial. Pode-se dizer que as poucas tentativas de criação de alguma universidade totalmente virtual no Brasil foram infrutíferas e também não vingaram. As iniciativas dos consórcios e interinstitucionais públicas ou privadas. Na diversidade de formas da incorporação da EAD, no seio da instituição mantenedora, tradicionalmente presencial, o modo mais recorrente da estrutura organizacional, sejam em termos de instalações físicas, recursos humanos, recursos tecnológicos e financeiros, entre outros. Pode ser representado graficamente como na figura. A seguir, trataremos sobre os fundamentos psicopedagógicos da EAD. Todos os aspectos da gestão da EAD devem direcionar-se para a qualidade dos programas de formação, e isso começa pelas preocupações em atender bem o estudante. Conforme o autor Mill, um bom programa de formação pela modalidade de educação à distância, assim como na educação presencial, tem o estudante como centro do processo de ensino-aprendizagem e como alvo de uma ação docente, que o acompanha durante os estudos dos materiais didáticos pedagógicos, geralmente organizados em múltiplas mídias. Esse processo de formação dos estudantes se dá com avaliações sistemáticas e contínuas. Conforme a figura que veremos a seguir, observa-se que todos os aspectos fundamentais no ensino-aprendizagem da EAD foram dispostos no diagrama que busca representar simplificadamente essa dinâmica constituída em torno do estudante da educação virtual, como os princípios psicopedagógicos da educação contemporânea. Ação docente, materiais didáticos, pedagógicos, avaliação contínuas, bibliotecas virtuais, polos de apoio presenciais, relações sociais estratégicas, colaboração, interatividade, flexibilidade e personalização do ensino-aprendizagem. Os 3 aspectos indicados acima compõem um primeiro nível das relações essenciais à construção do conhecimento pelo estudante. Outros 3 aspectos podem ser destacados no segundo nível de apoio ao estudante: as bibliotecas virtuais ou tradicionalmente BV, os centros de apoio local ou polos de apoio presencial e as redes sociais estratégicas. Assim como na educação presencial, todos esses aspectos envolvidos no ensino-aprendizagem da EAD estão estruturados no processo dialético, de modo articulado, complementar e dinâmico. Neste contexto, movimentos de cooperação, colaboração e de interação e interatividade estão no centro das relações em geral, e em particular das relações de ensino-aprendizagem. Além de maior colaboração e interatividade, os espaços e tempos cyberculturais,
trouxeram possibilidade de personalização e maior flexibilidade. Agradeço a todos e convido vocês a participarem de todas as atividades propostas no ABAS. Até a próxima aula!